E aí, pessoal, vamos treinar? Eu prefiro dormir. Muita série pra maratonar, tem uma Vamos, lista. Renê, vamos treinar? Não, eu vou rezar o terço. Vai o quê? Rezar o terço. Cara, mas rezar o terço, você vai cuidar do espírito, mas tem que cuidar do corpo também. É que o corpo aqui já tá meio zoado já. É por isso mesmo tem que cuidar. Olá, eu sou o Renê. Eu sou a Renata. Eu sou o Tomás. Eu sou a Isabela. E sejam bem-vindos ao Bento Canal. Então, o assunto de hoje é o seguinte, né? Esse canal ele está aqui para falar sobre o fortalecimento da fé, para a gente falar sobre a nossa fé, os assuntos que estão relacionados a ela. E um desses assuntos é o nosso corpo. Então, hoje a gente vai falar sobre o corpo humano e a importância de tê-lo bem, de tê-lo saudável para poder executar as coisas do nosso dia a dia, inclusive as coisas da igreja. Afinal, todo mundo já escutou que o corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, como que a gente tem cuidado dele? Como é que está o seu templo do Espírito Santo aí? E para falar sobre esse assunto, hoje estamos aqui com a Isabela, que é fisioterapeuta e que vai falar um pouquinho dessa parte do corpo, como que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, pessoal, eu sou a Isabela, eu sou fisioterapeuta especializada em idosos e eu estudo e trabalho com envelhecimento. E é muito bom estar aqui, agradeço o convite. É isso. Ela esqueceu de mencionar uma coisa muito importante, que ela é minha noiva. Então, seja bem-vinda Obrigada. ao Bento Canal. Coloca aí, hashtag o casamento tem que sair. Porque agora só tô noiva. Vamos lá, né? Vamos ao assunto de hoje. Que o assunto de hoje não é o casamento ainda. Então, vamos lá. O que vocês estão fazendo para cuidar do templo do Espírito Santo? Eu faço musculação 3 vezes na semana e pilates. E vocês? Eu também estou fazendo musculação, dançando bastante e correndo atrás de criança. Eu tô indo pra academia, tô comendo pizza e tô dormindo pouco. Você está cuidando do templo do Espírito Santo dessa maneira. Meu Espírito Santo tá um pouco chateado. Da guarda cansado já. Então, né, a gente faz bastante coisa dentro da igreja. Acredito que quem está assistindo também talvez participe de muitas pastorais, está envolvido ali desde pequeno, desde criança. E a gente vai fazendo coisas dentro da igreja. E às vezes a gente acaba esquecendo do nosso corpo, né, de cuidar da nossa saúde. E é tão importante quanto. A gente precisa ter um equilíbrio aí de tudo, né? Não estou falando que a gente tem que deixar de fazer as coisas na igreja e só cuidar do corpo. A gente tem que cuidar do corpo enquanto a gente faz as coisas da igreja e as outras coisas, né? Afinal, a gente trabalha, vai para a escola, vai para a faculdade, enfim. Tem os afazeres de casa. Então, o tempo inteiro a gente precisa de uma coisa, né? Para fazer todas as outras, a gente precisa de uma coisa, que é o nosso corpo bem, saudável, forte, né? Fortalecido. E o que a gente precisa para poder deixar o nosso corpo assim? Então, parece clichê o que eu vou dizer agora, ainda mais como profissional da saúde, mas é a realidade, que é se alimentar bem. O que mais, fisioterapeuta? Dormir bem, fazer exercício físico. Fazer exercício físico. E o que mais? E cuidar da nossa saúde, né, mental, né, do nosso lazer. Hoje a gente vai, eu vou usar essa palavra aqui para poder falar dessa parte da saúde mental, que é o lazer, né? Às vezes as pessoas têm um entendimento errado do que é o lazer. E o lazer está relacionado com... O lazer vai ficar jogando videogame o dia inteiro? Também. Dia inteiro eu não sei, mas jogar videogame também é lazer, né? Mas a gente tem que ter o nosso bom relacionamento, né? Cultivar bons relacionamentos familiares, com amigos. E o tempo que eu passo ali junto, né, com essas pessoas, cultivando de maneira boa esse relacionamento, é lazer. E a nossa cabeça precisa disso, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, eu tô cansado aqui, né? Tô cansado da minha mente, que não aguento mais pensar em tantas coisas. Ir à igreja é uma das coisas que estão inclusas dentro da nossa saúde mental, né? A gente teve aí o período da pandemia, e de certa maneira ainda estamos vivendo, né, essa questão, onde as pessoas, muitas, recorreram à religião, né? Recorreram à fé, buscaram ali na fé uma forma de se fortalecer para passar por aquele período, né? Então ajudou bastante muita gente. Às vezes pessoas que estavam afastadas se reaproximaram, né? Pessoas que não conheciam, não tinham uma fé, começaram a ter. Então isso também faz parte da saúde mental, né? Ou seja, não dá para desligar o corpo da alma. Não tem como. Eu preciso estar bem fisicamente para executar as coisas, certo? Isso é meio, parece óbvio, né? Eu preciso
Eu preciso dormir bem, porque senão eu não consigo realizar o meu trabalho lá. Você trabalha com tecnologia, né? Senão você não vai executar bem seu trabalho. A fisioterapeuta também. Se ela não cuidar do corpo dela, como que ela vai cuidar do corpo dos outros, né? Inclusive. Movimentar, né? Não sei como que é o dia a dia exatamente, se você quiser compartilhar um pouco sobre essa questão física mesmo. Como que é para o fisioterapeuta? É bem cansativo, né? A gente trabalha 24 horas com o corpo. Então, a gente não tem... Raros são as partes do dia que a gente senta para fazer relatório e tudo mais. Na maior parte, a gente realmente trabalha com o corpo. Se movimentando, transferindo o paciente de um lugar para o outro, fazendo resistência para que o paciente faça força e consiga ganhar a força muscular que a gente precisa, enfim. Então, a gente trabalha muito, carrega bastante peso, faz muita força. E acho interessante falar também sobre isso que o Tomás falou, né? Sobre o corpo e tudo mais. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa que saúde é ausência de doença. E na verdade não. A saúde, ela precisa de pilares fundamentais. Então não é ausência de doença, é o completo bem-estar físico, social e mental. Então é importante ter esse combo pra gente dizer que a gente tem saúde, né? E com saúde a gente consegue executar as nossas tarefas do dia a dia, inclusive ir para a igreja. Se a gente não dorme bem, a gente não consegue ir para a igreja e participar da Santa Missa como deveria. Então, são partes fundamentais de um dia que completam uma vida saudável e, inclusive, uma vida de fé, né? Que a gente consiga fazer todas as nossas atividades com saúde. Então hoje vocês falaram, né, que já fazem alguma atividade, musculação, falou da dança, falou também que vai para academia, o Renê, mas sempre foi assim? Vocês sempre se preocuparam com isso ou olha só, hein? Ou infelizmente em algum momento um médico disse para vocês, olha, é melhor vocês cuidarem da saúde. Foi assim mesmo. Então. E aí às vezes a gente, Um choque. infelizmente a gente, não é que a gente espera, né? Mas, de certo ponto de vista, de certa maneira, a gente tinha consciência já de que precisava cuidar. Só que a gente deixa chegar num ponto de urgência. O corpo grita, né? Chega a um ponto que o corpo fala, não, do jeito que você tá, se você continuar, é daí pra baixo. Exatamente. E aí o médico é grosso, né? Depois aí fala Se você não que o fizer, médico... você vai morrer, mas ele é grosso, exagerado. Isso, e às vezes a gente quer tomar remédios, né? A gente fala, mas não tem um remédio, doutor ou doutora, enfim, que tire essa dor do meu quadril, tire essa dor do meu joelho, tire essa dor, sei lá, das minhas costas, que é muito comum, né? As pessoas terem dor na lombar, e a lombar é uma das que mais famosa. Eu quero benefício sem esforço, né? Exatamente. A gente quer o benefício sem esforço, exatamente. E para ter um conforto no futuro, a gente precisa sair da nossa zona de conforto hoje. Porque não é divertido sentir dor na academia e ficar com dor depois, mas é necessário para que a gente tenha o resultado e saúde no futuro, né? Isso que vocês falaram vale também para a alma, né? Porque se você vamos pensar assim, é tudo uma questão de hábito. Então, como eu vejo tudo isso, né? Se eu tenho hábitos físicos bons com o meu corpo, né? Ele vai se desenvolver bem. Acho que para o físico espiritual, se eu tenho hábitos bons também, como rezar, por exemplo, né? Ir à missa, buscar a Deus, e a parte espiritual também se desenvolve bem. E mesmo na parte espiritual a gente tem essa crise também, né? De querer o benefício sem o esforço. Então a gente não reza, não vai e fica pedindo que Deus nos dê as coisas, né? Resolva tudo. Resolva tudo. Acho que é a mesma lógica do exercício, né? A gente não faz nada, mas quer que fique com saúde. Aí quando chega lá na frente a coisa explode. E é engraçado, porque a gente que é profissional da saúde, às vezes a pessoa chega, eu quero ter esse corpo aqui. Eu quero ficar exatamente como essa pessoa. Mas além de toda a individualidade de cada um, a pessoa que tem aquele corpo, enfim, conseguiu aquele objetivo, com certeza se esforçou muito, trabalhou bastante, se dedicou, gastou o seu tempo trabalhando naquilo, né? Um ponto importante que você falou, Renê, que eu acho que tem a ver com todas as áreas da nossa vida, né? Não só de cuidar do corpo, mas que talvez entre na nossa vida a partir de quando a gente começa a cuidar do corpo. Por quê? Porque para você praticar exercício regularmente, você precisa de uma coisa chamada disciplina. E a disciplina ela forma também o nosso caráter. Verdade. Então, a partir de quando eu conseguir, eu não estou dizendo que é fácil, mas a partir de quando eu consigo, de alguma maneira, regularmente, encaixar na minha rotina, exercício físico, começo a prestar atenção nas escolhas que eu faço do que eu estou bebendo, do que eu estou comendo, os horários, essas coisas, eu vou me disciplinando, certo? E aí, não é imediato, mas a longo prazo você vai ver um resultado muito bom,
né? E isso vai formando o nosso caráter também. E isso funciona também na hora da minha fé, né? Porque às vezes eu quero ir para a missa e naquela missa ser curado de alguma coisa imediatamente. Ou né? sentir uma emoção, né? Chorar, achar que é isso. Ou às vezes eu nem quero ir na missa, é a disciplina que me dá o toque que eu preciso ir. Exatamente. Querendo ou não. É isso, Porque não é meu sentimento ali que importa. Né? É essa relação que eu quero fazer. Quando você aprende que lá no exercício, né, para cuidar do corpo, eu preciso ir regularmente para academia, para musculação, para o treino que eu escolhi fazer, eu aprendo isso na fé também. Eu começo a levar isso para outras áreas, sabe? E aí vai funcionar também na fé. E aí eu vou começar a entender que ir para a missa não é só uma questão de preceito, daquela obrigação. Ir para a missa me faz bem, né? É um dever com a minha alma, para que eu cuide da minha alma também. Então aí eu vou sem obrigação. Porque vai ter um momento também, eu sei que muita gente acha difícil, mas vai ter um momento que eu vou treinar porque aquilo já faz parte já. Faz parte do seu Já, do hábito. Às vezes a gente ouve as pessoas falar que faz falta, né? Nossa, meu corpo sente a falta da dança, sente a falta do treino lá, do Muay Thai, do exercício, da musculação. E sente mesmo, porque você acostumou, por isso que chama condicionamento. Porque você condicionou o seu corpo àquilo. E a mesma coisa acontece com a fé. Quando eu me condiciono a tentar rezar o terço uma vez na semana, mesmo que seja uma vez na semana para começar, e depois eu começo a rezar 2, e começo a rezar 3, e vejo que aquilo toma, sei lá, 20, 30 minutos do meu dia, E me faz bem. somente isso. E é um momento onde eu medito, onde aquela oração que eu faço me traz paz aqui também na minha mente, que, como eu falei, tem a ver com a saúde mental, aí eu começo a tornar aquilo um hábito, né? Porque antes de seja você rezar, seja você fazer um exercício, antes de você fazer, fala assim, tem que ir pra academia, né? Fala, pô, mas eu não tenho 30 minutos pra isso. Você tem que rezar. Eu não tenho 30 minutos pra isso. E aí quando você começa a fazer, você percebe que você tem. É que você gasta seus 30 minutos com outras coisas aleatórias. Exatamente. Você sempre escolhe, né? Por exemplo, Exato, é a escolha. eu vou dormir ou eu vou rezar? Eu durmo mais um pouquinho ou eu levanto mais cedo para ir para academia? Então você está sempre ali negociando para não fazer aquilo que te faz bem. Sim, sim. Querendo ou não, quanto mais você abre essa brecha para não fazer as coisas, mais você não vai fazer mesmo. E Você como vai que se chama acostumar. isso? E como que chama isso? Disciplina. É a mesma coisa. Se eu me disciplino a não abrir o tempo para aquilo, eu vou me condicionar àquilo. Então, o negócio funciona para o bem e para o mal, vamos dizer assim, né? Porque eu posso me condicionar, por exemplo, eu vou todos os domingos na missa. Mas aí eu falo, putz, esse domingo eu não vou, sei lá, porque tá chovendo, tá frio, não sei. Já começou? Pode ser algum outro motivo, né? Pode ser várias outras coisas. Mas aí eu não vou. Aí eu percebo que naquele domingo que eu não fui, sei lá, eu assisti mais um capítulo de uma série X. E aquilo foi bom, né? Porque a dopamina, o negócio do prazer ali de assistir alguma coisa, isso influencia a gente. Aí domingo que vem, por algum outro motivo, inclusive pode ser que eu quero assistir o próximo capítulo da série, eu não vou de novo. É verdade. Né? E aí eu começo a não ir. Simples assim. E esse negócio de quando tá chovendo, quando tá muito frio, é muito comum, né? As pessoas falam, não vou não, tá chovendo e tudo mais. Só que a gente trabalha, sai pra trabalhar com chuva, vai pro show do Coldplay quando tá chovendo, mas pra ir pra igreja a gente sempre arruma uma desculpa, né? E pro exercício também. Na época de frio, que vai começar agora, né? Daqui a pouco, as academias ficam vazias. Por quê? Porque as pessoas não vão treinar porque tá frio. Só que o seu corpo continua aí, né? A sua vida e a sua saúde continua dependendo daquela atitude de ir treinar. Só que porque tá frio, eu não vou. Ou porque tá chovendo, ou sei lá. E uma coisa interessante também é que o nosso celular tem uma função de ver quantas horas do nosso dia a gente gastou no celular, né? Na internet, enfim. E às vezes é assustador o tempo que a gente gasta nas redes sociais, vendo TikTok, videozinho, fofoca do Big Brother. Mas a gente pode usar meia hora para rezar um terço ou meia hora para fazer um exercício físico, mesmo que seja em casa, enfim. Então a gente está usando o nosso tempo, acho que a gente tem que se perguntar como a gente está usando o nosso tempo, se o que a gente está fazendo realmente é benéfico ou a gente só está perdendo tempo ali na internet, o que não agrega em nada, né? A gente usa como recompensa, né? Tipo, a semana foi cheia, então vamos sentar aqui e relaxar. É o famoso eu mereço. Eu mereço. Não, eu vou comer esse doce aqui, né? Uma travessa inteira. De pavê, sei lá. De banoffee. De banoffee, que a Renata faz um banoffee, gente. Mas então, aí a pessoa fala, eu vou comer esse docinho aqui, que é uma travessa de banoffee, porque eu mereço. Porque essa semana foi muito estressante. Porque essa semana...
E ninguém pensa assim, né? Eu vou pra academia treinar pesado, né? Puxar, porque nossa, eu me estressei tanto essa semana do trabalho. Por quê? Porque o treino, ele vai trazer também a mesma sensação boa, né? Pra nossa mente e pro nosso corpo. Eu vou estar ganhando força, eu vou estar tirando dores. Pra quem não sabe, exercício é analgésico. Então, às vezes, Dorflex natural. é melhor você não tomar um Advil, um Dorflex, um desses remédios aí, sem propagandas, e ir para academia treinar. Eu já tive vários alunos que chegam com dores lombares, por exemplo, que é a mais famosa, né? Tô com uma dor aqui nas costas, não sei o quê. Quando termina a aula, não tá mais com dor. E não é milagre, gente. É químico, é fisiológico. Se a gente treinar, se a gente se alongar, fizer a contração muscular e se hidratar, comer direitinho, tudo vai funcionar melhor, né? É isso mesmo. E eu que trabalho com idoso, eu vejo muitas pessoas falarem, nossa, se eu tivesse a idade, se eu tivesse 30 anos, se eu tivesse feito exercício, se eu tivesse cuidado do meu corpo, eu não estaria desse jeito. Porque a pior coisa que tem, gente, depois que a gente fica mais velho, é perder a funcionalidade, você ser dependente de outra pessoa. Ficar dependente para ir ao médico, dependente para ir ao mercado, dependente para comprar um doce, enfim, alguma coisa que você queira. E as pessoas se arrependem muito. Então, hoje, principalmente a nossa função é educar as pessoas em saúde e fazer as pessoas entenderem que o esforço de hoje vai resultar na sua independência no futuro. E é engraçado, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente pode tudo, né? Vai viver pra sempre mesmo. Sempre vai ter essa disposição, né? De corpo, Quando é saúde, jovem, a gente vai viver pra sempre. Nas últimas semanas eu até vi uma pesquisa que fala que os jovens, né, que estão completando lá seus 20 anos agora, eles estão com tanto problema de saúde mental que para eles, assim, eles não se importam mais tanto com o corpo, eles estão preocupados com a cabeça. Então, se eles puderem, por exemplo, comer hambúrguer todo dia, que aquilo vai dar uma satisfação para eles, então eles vão comer hambúrguer todos os dias. Sem saber que aqui, sabe, sem se ligar que lá na frente aquilo também vai fazer muito mal para o corpo deles, né? Sem se importar. Então, eu vejo que, assim, quando a gente é jovem, a gente vai, assim, ó, deixa, né, eu tô bem, mas a gente esquece que a gente vai envelhecer um dia e que provavelmente, se a gente não cuidar enquanto a gente é jovem, a gente vai estar entregue. É isso mesmo. E a conta chega, viu, gente? É o que eu E falo. não demora, tá? Eu falo Chega mesmo. para os meus alunos, né? E por falar na conta, né? Eu vi uma expressão esses dias que o nosso corpo, a gente usa ele, pode usar ele, né? Como um cartão de crédito. Que a gente usa, É verdade. né? Só que depois a fatura vai chegar. Tudo amanhã, né? A gente fala isso nos investimentos também. O dinheiro de amanhã é mais caro do que o de hoje. Então, amanhã eu vou sofrer muito mais se eu tivesse começado a academia hoje. Nas dores musculares, no aprendizado do exercício, no aprendizado da luta, no aprendizado da dança. Então, tudo que eu deixo para amanhã, para começar amanhã, vai sair mais caro para mim. Sem dúvida nenhuma. Pode ser o que for. É a fé, é a dança, é o exercício, é qualquer coisa. Qualquer coisa que eu escolher estudar, uma faculdade, um curso. Tudo que eu escolher para amanhã vai sair mais caro financeiramente e também na dor, né? no sentir do meu corpo, no esforço. E essa comparação com o investimento, eu acho que foi super interessante, né? Porque é difícil pra gente fazer as pessoas entenderem também que elas precisam investir um valor, uma porcentagem do seu salário hoje para ter um benefício no futuro. E a saúde é a mesma coisa. Precisa investir um tempo na academia para você ser forte no futuro, né? Conseguir ser forte, enfim. E vai muito além de estética. Antigamente as pessoas faziam... Quem treinava, né? Tinha um corpo perfeito. As pessoas falavam muito disso, né? Eu não treino porque eu não quero ficar bombado e tudo mais. Boa. Mas na verdade isso não é o foco. Você não vai fazer musculação só pra ficar bombado e tudo mais. Inclusive muitas pessoas nem vão chegar a ficar bombado e nada Porque disso. é uma questão genética aí. Mas você manter o seu corpo funcional, né? Você ter força suficiente pra mantê-lo funcional. E muito se fala também das pessoas das redes sociais, que as pessoas postam fotos na academia hoje em dia, mas isso, tem um estudo muito legal que fala sobre isso. O quanto isso influencia outras pessoas a realmente cuidar do corpo, né? Então, essa parte é bem Às vezes você não interessante. sabe, mas você está motivando alguém a começar a se cuidar. Então, poste seu treino. Poste lá que você foi correr, poste que você foi dançar, que você foi lutar, né? Que você foi para academia, porque isso ajuda muita gente. Tem muita gente que está lá desanimadaço. Às vezes já tentou, algumas vezes, às vezes nunca tentou. E às vezes um post nosso no Instagram, né? Vamos usar as redes sociais de uma maneira boa.
Poste lá falando que também que é difícil também para você, né? Porque não é fácil incluir na rotina. Eu sei que tem rotinas de trabalho que são absurdas, né? E que às vezes parece não dar tempo de fazer um treino, mas dá, né? E a gente precisa divulgar isso, né? Isso é muito importante. E aí... Nem que seja pra passar vergonha, né? O cara olha lá, pô, se até o Renê tá treinando... Exatamente. Quem imaginou um dia o Renê... Se até o Renê tá lá, eu também, né? Quem tem o Renê no Instagram, vê agora ele compartilhando lá as aulas de Muay Thai que ele faz, você fala, nossa, se até o Renê tá indo, é porque o negócio é sério. Isso aconteceu comigo na parte da corrida. Hoje eu gosto de correr e amo correr, mas foi porque eu vi alguém correndo, né? E aí putz, deve ser legal aquilo. Porque junta um monte de gente, porque o evento é legal, e aí algumas coisas chamam a nossa atenção. Sim. E depois você começa ali a praticar aquilo com regularidade. Igual na igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja, não necessariamente porque, nossa, já tiveram imediatamente um encontro com Deus. Mas, sei lá, foi tocar um instrumento, alguém chamou para tocar na igreja, a pessoa às vezes nem tinha fé. Mas ela chegou lá por algum outro motivo e depois acaba conhecendo, tendo um encontro com Cristo de verdade. Igual os posts do Bento Canal, né? Às vezes as pessoas não conhecem nada sobre a igreja católica, enfim, não gostam mesmo por não entender. E às vezes um post, algum comentário, um vídeo desse faz as pessoas entenderem a grandiosidade da nossa fé, né? Fico até emocionado. E existe falando da nossa fé mesmo, existe um preconceito, né? Sobre a igreja, sobre as coisas da igreja. Às vezes as pessoas que estão falando da igreja nem são católicos ou nem conhecem a igreja, estudou sobre ela para falar, né? E aí acabam levando pessoas... Repete o que ouve, né? Mas eu tenho uma pergunta agora. A gente falou assim, a pessoa que não treina para ficar assistindo série. A pessoa que não reza para ficar assistindo série. Mas agora, e quando a pessoa tem que escolher entre treinar e rezar, qual que é mais importante? O que é mais importante? Qual que é mais importante? Dá pra treinar rezando? E agora? Dá pra treinar rezando. Aí eu ia falar isso agora. Por quê? Porque outro dia eu fui ali treinar, eu fui treinar corrida, tinha um monte de gente fazendo caminhada, e eu vi um senhorzinho fazendo a caminhadinha dele com o quê? Com um terço na mão e rezando. Eu ainda acenei assim pra ele quando eu passei por ele, ele só acenou e continuou aqui, ó, contando fazendo a sua continha lá do terço. Então até pra rezar dá pra fazer enquanto treina. Mas eu fiz fone ouvindo. É que eu fiz essa pergunta por quê? Né, agora já indo para outro tópico aí. As pessoas muitas vezes fazem essa contraposição, né? De que ou é isso ou é aquilo, né? Então, eu vou uma pessoa muito piedosa, vou cuidar da minha alma, isso é muito bom, e por isso eu deixo meu corpo de lado. Eu ia falar isso agora. Né? Como se o corpo não fosse importante, né? E isso é um perigo, né? É um perigo. Inclusive, eu anotei isso aqui para falar sobre a espiritualização exagerada, que faz a gente esquecer de cuidar do corpo com a desculpa de que estou cuidando da minha alma e é só isso que importa, né? Porque o que importa para Deus é a minha alma e não o meu corpo. E aí começam umas frases muito radicais, muito que levam a gente para um ponto de que a gente vai viver menos, né? De fato, você vai, talvez, se você for para o céu, você vai mais cedo, porque você não cuidou do seu corpo, né? E aí a gente viu isso também de maneira ruim na pandemia, onde existiam algumas correntes aí, algumas falas muito ruins que falavam que se você crê em Deus, você não precisa usar máscara. Tinha. Né? Tinha umas coisas assim. Se você, quem acredita verdadeiramente em Deus não precisa se preocupar com doença nenhuma, com peste nenhuma que está atacando o mundo, não sei o quê. E um monte de gente morreu. Não precisa de vacina. E não precisa de vacina, Deus não precisa cuidar do Você usa Deus para não se proteger e ainda botar os outros em risco. Exatamente. Não, grave isso aí. Tem muita frase assim, né? É pecado se preocupar com o corpo, porque tudo é vaidade, né? Inclusive, elas usam até esse versículo bíblico para falar disso. Porque é só uma questão de vaidade, que você quer se mostrar seu corpo para os outros e não sei o quê. E essa briga, esse negócio do corpo é antigo, né? Porque lá perto de Jesus, né, ali no final do primeiro século, já tinha isso, né? Existia lá um grupo de pessoas, né, que eram os gnósticos, né? Então, os gnósticos acreditavam que o espiritual que era bom, dentre as coisas que eles acreditavam, né? O espírito era bom, né? E o corpo era mal. Né? Tudo que era material aqui é ruim. Né? Ao ponto que uma subdivisão desse povo eram os docetas. Né?
E os docentes diziam que, chegaram a dizer o quê? Olha, Jesus quando se encarnou, ele não tinha um corpo de verdade. Porque o corpo é ruim. Então o corpo de Jesus era ilusório. É um holograma? É, como se fosse um holograma. Né? Desculpa. E não foi. Se você vai para o Evangelho de João, né? O verbo se fez carne. E habitou entre nós. E habitou entre nós. Então Jesus tinha corpo. E Deus deu pra gente um corpo e uma alma. Não dá para dividir as coisas. Mas é que essa briga de corpo e alma é muito antiga. Não é... A gente parece coisa moderna, mas não é. Os apóstolos, os cristãos tiveram que lidar com isso logo no comecinho ali. Então, aí essa questão, né, de cuidar do corpo, eu vejo principalmente nas mulheres, né? Porque muitas mulheres deixam de se maquiar porque não faz parte da religião, né? É uma vaidade. E, na verdade, se maquiar, se cuidar do corpo, né, feminino, é um cuidado que você tem que ter. Porque a mulher tem um papel de cuidar das outras pessoas também. Se ela não estiver bem, né, com ela, se ela estiver feia, se ela não cuidar do cabelo, se ela não cuidar da pele dela, se ela não passar um batom, ela também vai se sentir mal com aquilo, com tudo que ela tem que fazer. Então esse é um tipo de cuidado que as mulheres também têm que ter com o corpo. É que as pessoas confundem muito a beleza, né, e a elegância com a vaidade. São coisas diferentes, né? A beleza é aliada da modéstia. A modéstia é você não ficar se exibindo, né? No sentido de orgulho, assim, quero mostrar para provocar, para mostrar que eu sou bom, mostrar que eu sou bonita. Não. Né? Quando você se arruma, naturalmente você nem sempre, eu fico feio mesmo. Mas quando você se arruma, quando a mulher se arruma assim, ela tá mostrando a beleza. E a beleza é o quê? É algo que Deus dá. É o cuidado com as coisas que Deus deu. Você está cuidando, você está cuidando daquilo. Da mesma forma como quando eu limpo a igreja, deixo ela bonita para o rito, esse é o templo do Espírito Santo. Então eu estou me apresentando bonito, com decoro para o lugar que eu vou. Então, dependendo de onde eu vou, eu uso uma roupa, eu uso outra. Eu tenho que ter esse bom senso. Bom senso, né? Então eu decoro na minha vida, né? De usar a roupa para demonstrar beleza e não para me aparecer. E por falar em aparecer, né? O que a gente vê por aí é o quê? Muita gente usando o corpo realmente para se aparecer. Né? E aí indo para as redes sociais. A gente está falando, é legal postar para incentivar os outros e tudo mais. Mas assim, se você pegar perfis lá, é claro que a pessoa que posta não quer incentivar ninguém. Ela está ali para mostrar, olha, meu corpo é melhor que o seu. E aí cabe a nós fazermos um filtro, né, dessas coisas. Por quê? Porque a gente vai perceber, é notável, é perceptível, quando alguém está postando para exibição mesmo, assim, de si mesmo, sabe? De eu quero provocar, eu quero que as pessoas me olhem, mas com o sentido ruim da coisa, que é de exibir o corpo. E você percebe, porque isso a gente sente, a gente consegue ver da maneira como posta, a legenda que usa, o tipo da foto, né? Isso é perceptível. E aí quando falta esse bom senso, aí sim é algo ruim. Não é só não é elegância, não é cuidar do corpo somente. Então, assim como tudo na nossa vida, a gente vai conseguir usar para o bem e para o mal, né? E aí a gente pode ver nesse sentido também acontecer. Das pessoas irem treinar com outros objetivos. Quererem alcançar um limite do corpo, um limite estético ali do corpo por outros objetivos, né? Que não é o cuidar do templo do Espírito Santo. Acho que o problema é quando o corpo se torna o fim, o seu motivo. Você não está simplesmente cuidando do corpo para se desenvolver como uma pessoa melhor. O seu fim é o corpo. Você está vivendo pelo corpo. Vira uma idolatria, né? Exatamente. O seu Deus, a partir de agora, é o seu corpo. Você vai viver para satisfazer aquilo. Que inclusive tem um nome, que é corpolatria. Que é quando a pessoa fica obcecada por aquele objetivo ali estético somente, né, do corpo, e vai mover o que ele tiver que mover para poder conseguir aquele resultado. E entra também, a gente pode citar inveja, né? Eu tenho inveja de um outro corpo, de uma outra pessoa, que essa pessoa é maravilhosa, porque o meu corpo não. Então a gente adoece se comparando com outra pessoa. Isso. Realmente tem idolatra, inclusive, aquele corpo. E aí a gente vê, né? Porque tem gente que nessa corrida aí de culto pro corpo, né? Esquece da saúde, inclusive, né? Porque externamente ela é bonita porque tá musculoso, sei o que lá, mas você vai ver, ela usa anabolizante para ficar forte,
ela faz um monte de plásticas exageradas, né? Exatamente. Deixa, completamente que não é mais uma diferente. necessidade. Ia Deixa eu falar dizer, agora. ela faz... Ela vive escrava de tudo isso, né? Exatamente, quando você se torna escravo. E aí é o pecado, né? Porque aí você vai se tornar escravo de alguma coisa, né? E aí, isso que você comentou é muito importante, porque existem situações, tudo é bom senso, né? Tudo vai se resumir para o bom senso. Por quê? Porque existem situações onde as pessoas precisarão de cirurgias estéticas, né? Claro, sim. Então, por exemplo, quando eu falo de uma pessoa com obesidade mórbida, não estou falando de alguém com sobrepeso somente, né? Estou falando de uma pessoa com obesidade mórbida. É importantíssimo que ela seja bem atendida clinicamente para ser bem administrada toda a situação, para a gente saber o quanto essa pessoa precisa perder de quilos, inclusive perder quilos antes da cirurgia, para poder ir para uma cirurgia. E depois que essa pessoa faz a cirurgia, ela vai sobrar ali um monte de pele, né? Então, eu estou dando um dos exemplos. E aí, eu preciso fazer aquela cirurgia para tirar aquela pele, para poder a pessoa ficar esteticamente melhor e se sentir bem com todo o resultado do que ela precisava fazer. Bem, né? Que é a Exatamente. questão da saúde mental que vocês falam, né? Que é a saúde mental. Aquela cirurgia vai botar ela num estado normal de saúde mental. Exatamente. Para ela, para o relacionamento dela, para tudo ali. Né? O problema é quando a pessoa está com a saúde mental no ponto certo, ela começa a fazer essas coisas, aí ela fica ruim. Exatamente. Como existem pessoas que a cada, 2 anos fazem uma lipoaspiração HD. A cada 2 anos. Por quê? Porque é muito difícil eu me esforçar para treinar, comer e Eu quero comer. benefício. Eu quero benefício sem esforço. E se eu tenho condições, inclusive, muita gente acaba fazendo isso. E aí pronto, fugiu do bom senso, certo? É um negócio que a gente está falando do bom senso. Porque aí fugiu da necessidade. Tinha necessidade dessa pessoa fazer isso? Tinha necessidade de fazer vários, não lembro a palavra exatamente, mas aplicação de silicone. Quando existe necessidade, faz sentido, né? Porque às vezes as pessoas, eu tenho certeza que também por essa espiritualidade exagerada, às vezes ficam se questionando, né? Putz, eu estou me sentindo mal, mas eu não quero fazer porque é um pecado. Eu vou estar mexendo no presente que é o corpo que Deus me deu. Eu vou estar não sei o que. Só que não é dessa maneira, né? Porque Deus quer que a gente se sinta bem também e que a gente cuide do corpo. Seja desde uma obesidade mórbida ou uma outra necessidade específica, né? Mas mesmo você não se sentir bem é complicado, né? Porque sentir assim... que é difícil julgar. Então a pessoa sem acompanhamento vai olhar no espelho e não vai se sentir bem. Às vezes ela não precisa daquela cirurgia. E vai aparecer algum médico lá doido pra ganhar dinheiro que vai incentivar ela. Pô, você precisa sim, vai lá fazer, campeão. E a pessoa entra num ciclo, né? E acaba virando lá o Ken humano lá. De tanta cirurgia plástica, você não sabe mais o que ele é. E geralmente são essas pessoas que conseguem fazer essas mudanças muito drásticas e tudo mais, são pessoas que têm dinheiro. Entendi. Porque uma outra coisa que influencia muito no que a gente está falando é a questão econômica, social das pessoas. Porque a gente falando, não, tem que se alimentar bem, tem que treinar, tem que não sei o quê, só que tem gente que não tem condições nem financeiras para fazer algumas coisas, como comer. Comer bem, né? Eu quero dizer, comer com qualidade. Não estou falando gastar dinheiro com comida. Mas comer de maneira saudável o mínimo que precisaria, né? E aí isso influencia também. E aí, independente de programas que existam e tudo mais para manter as pessoas vivas, não quer dizer que estão mantendo essas pessoas saudáveis, né? Esse negócio do dinheiro acho que é muito complicado, né? Porque a pessoa, eu tenho dinheiro, eu posso pagar, eu vou fazer. Ninguém manda na minha vida. Você ganhou uma cirurgia, mas você perdeu a oportunidade que a gente falou, né? Da disciplina, do crescimento. Você poderia ter feito um exercício e ter chegado no mesmo resultado. Né? Exatamente. E nesse processo você seria uma pessoa melhor, de ter disciplina, de ter adquirido virtudes e tudo mais. Você não fez nada disso, porque você resolveu comprar o benefício. E de maneira alguma estão sendo pessoas que estão construindo saúde. Muito pelo contrário, estão jogando fora ali a oportunidade, como você falou, de trabalhar a própria cabeça, o próprio comportamento. E o próprio espírito. Porque o espírito sofre com essas decisões que a gente toma com o nosso corpo. Então a gente está caminhando aí para o fim do nosso programa, Isa. Se você pudesse dar um conselho para a gente ter esse equilíbrio entre corpo e alma, o que você falaria? Bom, que a gente tenha disciplina para fazer exercício físico, ter hábitos saudáveis que com certeza vão resultar em uma independência funcional no futuro. Você com certeza vai envelhecer muito melhor do que muitas pessoas que você vê por aí, né? E a disciplina de fazer as coisas na nossa fé também. Então, além de cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma. Ter hábitos de fé, né? Hábitos que nos tornem cada vez mais esperançosos e mais firmes na nossa fé no que a gente acredita. E com isso a gente vai encerrando hoje. A gente espera que todo mundo tenha gostado da conversa.
Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e deixe seus comentários aqui sobre o que você achou do tema, a sua opinião sobre alguma coisa que a gente tenha falado. Deixe os comentários aí para ajudar a gente. se você treina alguma coisa, Se né? você cuida do corpo e da parte espiritual também, manda aí. E aí se inscreva nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook. E é isso aí. Até a próxima no Bento Canal. Obrigada, Tchau, tchau. gente! Tchau, tchau.